Sejam todos muito bem-vindos, então, ao segundo dia do Innovation Boost Week. Me chamo Janaína, sou coordenadora de inovação da Univale, também responsável pelo Núcleo de Inovação Tecnológica, o UniInova. Gostaria de agradecer a presença de todos os professores, alunos e comunidade por prestigiarem este evento. Esperamos que todos tenham uma excelente experiência nessa noite. O evento é uma realização da Vice-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e do Núcleo de Inovação Tecnológica da Univale. O patrocínio, temos como patrocínio Aquavero, BTG Pactual, Fast Shipping e o apoio das Escolas de Conhecimento da Univale, Centro Regional de Inovação e a Central de Empreendedorismo, o Empreenduca. Este ano, então, é a primeira edição do Innovation Boost Week, a quem tem como objetivo conectar e compartilhar experiências, promover o network, ativar ideias inovadoras e estimular a cultura da inovação por meio do diálogo e da troca de experiências advindas de casos reais. O evento está sendo realizado em 3 dias, teve início na noite de ontem com as startups 49 Educação e Doca Commerce. Hoje teremos Captei e a Exact Sales e finalizamos amanhã com a Black Purple Moda 3D e a VEG, a primeira delivery vegetariano do Brasil. O evento é totalmente gratuito, sempre iniciando a partir das 19h15. O evento, então, ele tem como foco apresentar as experiências das startups da região sul, que mesmo em tempos difíceis aí estão conseguindo dar um salto de inovação nos seus negócios. Para o evento temos a participação de founders e também representantes das startups que estão de destaque no mercado para falar um pouco, então, de cases de sucesso das suas empresas e a importância da inovação para alavancar os seus negócios. Tudo isso é para ajudar você a ter um start aí na sua mente e provar que é possível criar um negócio e se destacar no mercado. É importante ressaltar que este evento ele faz parte de um programa para incentivar e potencializar as ideias para as pessoas participarem no 4º Prêmio Univale de Inovação. Então, você que é aluno, professor ou egresso da Univale, pode participar do prêmio, que este ano está dando bolsas de até 100% de desconto na mensalidade para qualquer curso de graduação e pós-graduação, por 1 ano para todos os integrantes da equipe, além de prêmios em dinheiro e mentoria gratuita na incubadora de empresas da Univale, o UniInova. É uma grande oportunidade. Então, se você ainda não se inscreveu para o 4º prêmio, ainda dá tempo. Aproveite, é até amanhã, dia 16. Para você se inscrever, basta acessar a página da Univale, www.univale.br/eventos, fazer a sua inscrição, preencher o formulário com 7 perguntas falando, então, da sua ideia de negócio inovadora. Você pode se inscrever tanto em projeto individual quanto em grupo. Vai lá, o link está no chat, não perca essa oportunidade de inovar e, quem sabe, se tornar uma grande startup também e no futuro está vindo aqui participar da gente desse evento também para contar um pouco da sua experiência. E para quem ainda não fez a inscrição ainda para o dia de amanhã, do Innovation, ainda dá tempo também. É só entrar no site da Univale, www.univale.br/eventos, encontrar o nome lá do evento Innovation e fazer a inscrição para o dia de amanhã. Então, agora eu quero fazer um convite também para vocês entrarem no Instagram do UniInova, com 2 Is, e deixar um comentário no post do evento de hoje. O link também a gente vai postar no chat para vocês, que a gente vai sortear no dia 20 um kit do UniInova ao vivo no Instagram. Aproveita para participar também, tá bom? Mais informações nas nossas redes sociais, @UniInova. E para o evento de hoje, para falar um pouco, então, sobre como encontrar um diferencial para a sua startup, convidamos a Júlia Koch, da Captei Inteligência em Negócios Imobiliários, e a Bruna Sartori, da Exact Sales, a quem quero agradecer imensamente pela sua disponibilidade de estarem aqui conosco hoje e compartilhar um pouco das suas experiências no empreendedorismo inovador. A Universidade do Vale do Itajaí agradece a participação de vocês no evento. Muito obrigada. E para fazer agora a moderação dos trabalhos e dar andamento nas atividades, chamo o professor Geraldo Campos,
parceiro da Univale de longa data e também mentor nos nossos programas de incubação virtual do Uninova. Boa noite a todos e um ótimo evento. Geraldo, é contigo. Obrigado, professora Janaína. Boa noite a todos. Todos me escutam? Sim. Sim? Bacana. Bom, sejam bem-vindos a mais uma noite do Innovation Boost Week da Univale, do Uninova. É um super prazer poder participar nessa noite de hoje. Eu tive assistindo a noite de ontem, foi incrível. Eu tenho a felicidade de ter tido o Leandro Piazza, da 49 Educação, como meu aluno no curso de graduação, e ver ele se destacando, né, como mostrou para nós ontem, é uma felicidade bastante grande. E também tive, né, uma participação como mentor na trajetória aí do Dieter no Doca Commerce, que foi muito bacana. Então, me sinto muito à vontade e muito contente de poder participar com a gente. Já conheci a Bruna e a Júlia e tenho certeza que hoje vocês vão se surpreender com essa conversa que nós vamos fazer com a Júlia e com a Bruna, para que elas possam nos contar um pouquinho sobre essa questão da diferenciação na startup, que é algo, um diferencial que é algo extremamente importante para que a gente possa pensar nesses movimentos que nós estamos vivendo aí dentro do cenário que a gente está vivenciando no dia de hoje. Mas antes quero reforçar o convite que a professora Janaína fez para que vocês entrem lá nas redes sociais do Uninova, então é Uninova, @Uninova no Instagram, marquem lá o Uninova e também participem do Prêmio Univale de Inovação, que é super bacana, tá? E também do programa de incubação de empresas do Uninova, que está aí com inscrições abertas do programa de incubação híbrido. E eu vou contar para vocês um pouquinho quem são essas duas super profissionais que estão conosco essa noite e que vão contar um pouco sobre esse tema. Então, eu vou ler aqui o currículo da Júlia e da Bruna, e aí as duas, como é que vai funcionar? As duas vão fazer uma apresentação e depois a gente vai bater um papo e eu vou tentar moderar essa conversa e também vocês, se tiverem dúvidas, perguntas, comentários durante a apresentação, pode escrever aqui no chat e depois eu vou selecionando aqui para fazer as perguntas para elas. Então, quem vai fazer a apresentação primeiro é a Bruna Sartori. A Bruna Sartori é gerente de marketing da Exact Sales e ela está atuando há 12 anos na área de comunicação e desenvolveu a sua carreira em alguns grupos, né, alguns grandes grupos como o Estadão, o RBS, o Globo e algumas startups em crescimento, como a Bubox e a Exact Sales, na qual já está há 5 anos. Então, ela tem um foco no marketing digital para geração de demanda e tornou-se referência em planejamento e processos comerciais. Bom, para quem não conhece, a Exact Sales, né, é uma das maiores empresas de sales engagement da América Latina, com mais de 10 mil usuários ativos em seu software, o Exact Spotter. Então, hoje, a Exact Sales é uma das ferramenta oficial de prospecção e qualificação de leads, né, e de clientes em potenciais para empresas que mais crescem no Brasil. Foram precursores do uso do termo pré-vendas, né? Quem está lidando aí com startup, do universo de startup, sabe bem os desafios aí, quem sabe a Bruna vai nos ajudar a entender um pouquinho mais para gerar esse processo de diferenciação. Então, esse processo de pré-vendas para dominar, né, denominar o profissional de prospecção que atua de maneira mais profunda no levantamento prévio de informações dos clientes potenciais. O software auxilia, né, os clientes a padronizarem os seus processos e melhorar o desempenho de seus times de prospecção, proporcionando várias features na ferramenta para alavancagem das suas vendas. E o foco é o resultado, principalmente melhorando os índices de conversão de reuniões em vendas, reduzindo os ciclos de negociação e reduzindo também o famoso CAC, que todo cara de startup conhece esse termo, né? Que é o custo de aquisição de clientes. Então, eu queria convidar a Bruna para que ela pudesse abrir a câmera, abrir o microfone, conversar com a gente
e contar um pouquinho dessa trajetória que ela tem, de como que a Exact Sales funciona e tem desenvolvido aí o seu diferencial. Boa noite, Bruna, tudo bem? Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada pelo convite aí da Univale. Obrigada, Janaína. Geraldo, você já apresentou muito bem a Exact Sales e aí a mim também. Eu trouxe uma apresentação aqui para compartilhar com vocês e falar um pouco sobre a trajetória da Exact, até como uma forma de inspiração. E aí, abrir esse conteúdo, convido a todo mundo também que mande perguntas para a gente trocar. Acho que a troca é muito importante. Quando a gente fala de sales engagement, inclusive, o conceito de sales engagement é vender por engajamento, e a gente acredita que o engajamento vem da troca de informações entre o lead, que é o possível cliente, e a empresa que pretende vender a ele. Legal. Então, vamos lá. Os slides, como que eu vou passando por aqui? Sim, aprendi aqui já, gente. Bom, como já foi apresentada, eu tenho alguns anos aí na área de planejamento de marketing e vendas, sou formada em comunicação social, com alguns cursos técnicos em marketing digital, e um MBA também em desenvolvimento humano, que essa necessidade surgiu ali depois que eu comecei a gerenciar, né, e liderar equipes. Então é muito importante saber lidar com as pessoas também, né, que são parte essencial para o resultado de qualquer empresa. Trabalhei aí na parte de planejamento de marketing comercial do Estadão, que foi o meu primeiro emprego na área. Comecei como estagiária lá no Estadão, aprendi bastante. Na época ainda, o digital era quase que uma lenda, assim, então era muito focado ainda no offline, no jornal, tinha a Rádio Eldorado, e estava começando a digital, e eu, por sorte, acredito, eu entrei bem na área digital ali, no site, no estadão.com. Na época tinha um Limão também, que era um portal do grupo, e comecei a aprender o digital ali naquele momento. Hoje, então, eu sou gerente de marketing da Exact, e vou falar um pouco sobre algumas estratégias que eu implementei aí nessa empresa, em que a gente conseguiu aumentar a participação de vendas da área de marketing de 22% para 30% em um ano. Então, vou contar um pouco sobre isso. Bom, aqui uma linha geral do que eu vou falar nessa apresentação, nessa rápida apresentação. Vou falar sobre a linha do tempo da Exact, contar a história, mostrar um pouco quais são a carteira de cliente da Exact hoje, o que o software da Exact faz, né? O que é o Exact Spotter, e como o marketing foi um diferencial para o crescimento exponencial da Exact. Acredito que a gente pode ter sites aí para encontrar um diferencial para as nossas startups. Bom, rapidamente falando, a Exact nasceu em 2015, já focada em prospecção e qualificação de leads. Na época, 10 funcionários, 50 clientes, e a gente ainda trabalhava foi nessa época também que eu entrei na Exact, a gente trabalhava ali com serviço, basicamente, e planilha, ainda não existia um software, né? Mas nessa época já a gente conseguiu um aporte de 1 milhão com a Ventures. E aí esse 1 milhão focadíssimo no nosso primeiro software ali, no nosso produto, que é o Exact Spotter. Em 2016, então, a gente já conseguiu lançar o Exact Spotter no mercado e conseguimos também mais um aporte de 4 milhões, pulando ali de 10 colaboradores para 100 e já alcançando 500 clientes. Em 2017, a gente continuou voando alto ali, com 150 colaboradores, tivemos que mudar de prédio e conseguimos alcançar 700 clientes. E sempre também focando os investimentos em robustez do software. Então, o software sempre evoluindo, adquirindo novas features. Mas não só focando nisso, e depois eu vou falar um pouco também sobre em que investir, né? Em 2018, então, a gente entra num conceito de inteligência artificial, machine learning, a gente já alcança 1.200 usuários. E mais algumas rodadas de investimento aí de pessoas físicas, como o Júlio Moura Neto. Nesse ano, a Exact atinge 155 colaboradores. E aí, em 2009, a gente consegue mais um aporte, dessa vez um aporte série A da Astela Investimentos, a Astela também que investiu na RD, na Resultados Digitais, por exemplo, investiu em grandes empresas,
de 15 milhões dessa vez. Então, a Exact já conseguiu 20 milhões em aporte. Adquirimos a Results, que é uma ferramenta de Big Data, e a gente fala bastante sobre o uso de data, sobre ser data-driven. Vou falar um pouco sobre isso também. 7 mil usuários e mais de 200 colaboradores. E aí, em 2020, a gente, como todo mundo, começou o desafio ali da pandemia, né? Como lidar com a pandemia. A gente, vamos dizer que usou assim, a pandemia para criar um movimento de incentivo ao mercado. Não sei se alguém ouviu falar sobre o Não Pare Adapt, foi um grande evento que a gente fez ali logo no início da pandemia, estava todo mundo um pouco perdido, como que a gente vai fazer? A gente vê os nossos clientes, os leads, o mercado como um todo. Criamos o Não Pare Adapt, foi um sucesso. E outros eventos, como Bastidores do Sucesso, Vendas 4.0. E nesses eventos a gente juntou mais de 100 mil participantes, foi muito bacana para consolidar a marca da Exact e também para gerar oportunidades, que vocês vão ver que eventos é uma das formas que a Exact gera oportunidades e é um dos diferenciais da nossa empresa. Nesse ano a gente já conseguiu mais de 10 mil usuários e agora em 2021 estamos com mais de 12 mil usuários aí. Bom, alguns clientes, que eu falei que tem grandes clientes que a gente tem, que é um orgulho assim, para a gente dizer que conseguimos e vários cases de sucesso que a gente tem também. Então, esse gatilho de prova social, quando a gente traz, por exemplo, esses grandes clientes, é muito importante nas nossas negociações. Os números, cases de sucesso também são super importantes ali, gatilho de confiança para as pessoas, para os leads que estiverem negociando com a gente, verem esses clientes que confiam em nós, ver os números, os resultados alcançados por alguns dos nossos clientes e falar, tá, eu também posso. E o que o Exact Spotter, né? O que o software da Exact faz? Então, para responder, para vocês entenderem, eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês, que são perguntas que o nosso software ajuda ao gestor comercial, ao CEO da empresa a responder. E são perguntas muito importantes para você entender se o seu caminho de prospecção de clientes, se a saúde financeira da sua empresa está bem, se o investimento da área de vendas está bom. Então, algumas perguntas. Quantos clientes em potencial você prospectou mês passado? E desses clientes, quantos por cento deles usavam seus concorrentes e quantos estavam satisfeitos? Quantos por cento não tem a chance de fechar com você por alguma questão técnica? Qual a similaridade do cliente potencial que você prospectou com o seu histórico de sucesso de cliente? Você conseguiu agendar reuniões dos clientes potencial com interesse para os vendedores mais adequados? Você conseguiu alimentar sua prospecção com clientes potenciais similares ao seu histórico de sucesso? Essas são perguntas estratégicas. Se você conseguir responder, você vai ter mais eficiência no seu processo comercial e provavelmente o seu CAC ali, seu custo de aquisição por cliente, vai ser menor, porque você vai investir menos para vender mais, certo? E quando a gente fala de investimento, a gente está sempre olhando o ROI, o retorno sobre esse investimento. Então, é muito importante ter a visibilidade sobre essas questões para você ter um retorno bom sobre o seu investimento. Então, algumas features aqui, rapidamente, para vocês entenderem um pouco mais do software. A gente tem feature de geração de lead. Então, quando a gente fala do software da Exact, a gente está falando de prospecção B2B, ou seja, de empresas para empresas. Então, a gente tem uma base de leads ali, de Big Data, milhões e milhões de empresas, em que a gente consegue gerar, por meio de configurações ali pré-setadas por segmento, por região, por faturamento, por tempo de abertura. Eu configuro ali o perfil de empresa que eu quero e consigo gerar listas de empresas para poder prospectar e ir em busca de clientes a partir dessa lista. A gente tem features de automação de rotina. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de automatizar atividades operacionais e com isso a gente ganha eficiência. Essa é uma grande vantagem que a tecnologia traz. Escalabilidade também, replicação de conhecimento, múltiplos canais de comunicação, telefone, e-mail, WhatsApp Business, todos integrados ao sistema, e a gente sabe que hoje a comunicação
omnichannel, multicanal, né? A gente tem que variar os pontos de contato quando a gente fala de prospecção, porque cada lead tem o seu ponto de contato preferencial, e eu posso entrar em contato com ele por vários canais, abordar de várias formas, e isso aumenta a minha taxa de conexão, a minha taxa de sucesso aí nas prospecções. Banco de dados, esse banco de dados é super importante, como eu comentei ali, a gente acredita na gestão, nas tomadas de decisão a partir de dados e não de feeling. Então, quando a gente fala de banco de dados, todo o processo de prospecção, ele é armazenado pelo sistema, o sistema organiza as informações e apresenta relatórios, por exemplo, por meio do Business Analytics, que é a nossa ferramenta em que você consegue fazer milhares de cruzamentos, cruzar informações sobre a prospecção para a tomada de decisão. Padronização de abordagem, qualificação dos leads. Então, não é todos os leads, todas as empresas que têm realmente potencial de fechamento, de fechamento de venda. Então, quando a gente qualifica esses leads, e a gente qualifica ali de maneira automatizada por lead score, machine learning, a gente detecção de produtos e dores, então a gente entende quais os leads realmente têm potencial de compra ou não, para focar no lead certo. Agendamento de reuniões, então de forma toda integrada com o Google Agenda do vendedor, com o CRM do vendedor. E enablement, que é o desenvolvimento do vendedor, ali de como a venda pode ser cada vez melhor. Feedback de reuniões, gamificação e sistema de bonificação para o pré-vendedor, painel de controle de ligações, coaching e feedback de ligação. Essa é alguma das features do Spotter, que cada vez ganha mais robustez, hoje considerado o maior software de Sales Engagement da América Latina. Bom, coloquei alguns tópicos aqui para a gente se aprofundar depois, mas como que o marketing foi um diferencial para o crescimento exponencial da Exact? Acredito que um ponto muito importante é ter um mindset voltado ao resultado. Então, a gente sempre vê a questão no mercado, marketing e vendas, tem uma rixa, assim, não, mas marketing e vendas. Vendas diz que o marketing não manda as oportunidades boas. Vendas que não atendeu ali as oportunidades que eu mandei. Uma forma que a gente encontrou de motivar muito o marketing a gerar cada vez melhores oportunidades, e em vendas entender que marketing também está ali como parceiro, somos um time, até um mindset voltado ao resultado de venda. Então, marketing na Exact hoje, eu como gerente de marketing, eu tenho meta de vendas, ou seja, eu tenho uma meta de vendas com origem em ações de marketing. Isso é muito importante para a gente ter um mindset unificado como empresa. A gente tem o mesmo objetivo, somos uma só empresa, temos o mesmo objetivo, e a gente consegue amarrar isso com essa meta de venda e com marketing voltado a resultado. Uma outra questão muito importante é você ter um perfil de cliente ideal, bem definido. O que é o perfil de cliente ideal? Algumas empresas podem atender inúmeros tipos de clientes, inúmeros perfis, mas tem parte deles que você vai ter mais sucesso, tanto na implementação da sua solução, seja um produto, seja um serviço, seja um SaaS, como é a Exact, um software service. Existe um perfil que é um nicho específico e que você vai ter mais sucesso. Então, é muito importante você entender qual que é esse perfil de cliente ideal, porque dessa forma você consegue implementar ações mais personificadas e menos generalistas. E hoje em dia, com esse boom de informação que a gente tem, que a gente é impactado de forma recorrente em inúmeros canais de comunicação, é muito importante não ser generalista. É importante tocar especificamente no seu público. Falar sobre a dor que ele tem. Talvez usar termos, jargões sobre o mercado, o segmento dele, que ele está acostumado a ouvir, né? Citar cases do segmento dele, isso vai ser um diferencial na sua comunicação. Então, quando você tem um perfil de cliente ideal, você consegue estar mais focado nas necessidades ali reais do seu cliente, consequentemente ser mais persuasivo.
A Exact, quando começou, a gente não tinha, a gente era uma empresa que vendia para outras empresas, mas a gente não tinha um perfil de cliente ideal muito nichado. Vendíamos para todo mundo, né? A gente queria vender. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo que alguns clientes, eles não eram tão rentáveis. Por quê? Porque a gente investia muito tempo vendendo para eles, mas no final esse retorno não vinha. O lifetime value dele, o LTV, né? Ou seja, o tempo, o valor que ele tinha no tempo de vida dele da empresa não compensava o investimento que a gente fazia. Então, a gente, analisando o nosso histórico de clientes, mais de 2.000 clientes, a gente analisou e mapeou perfis de sucesso. Quais os clientes que tinham maior índice de sucesso? Ou seja, ficavam mais tempo na nossa carteira. Tinham menor índice de churn. Churn é quando o cliente pede cancelamento, quando eu estou falando de vendas, né, de soluções de recorrentes. E a gente entendeu ali um perfil ideal de cliente. E a gente começou, então, a focar nesse perfil. E muitas vezes, inclusive, que algumas empresas vêm nos procurar que não é daquele perfil, a gente fala, cara, neste momento, a gente trabalha com uma venda honesta, e neste momento eu acredito que não seja a solução para você. Então, é difícil? Né? Falar isso para o lead que tem interesse na sua solução, mas é uma venda honesta. A gente entende que que não quer que ele faça um investimento numa solução que não vai funcionar para ele, e a gente também não quer investir o nosso tempo, a gente quer focar os nossos esforços num perfil que faça mais sentido. E um outro ponto é qualifique seus leads, foque os esforços de vendas. Então, vocês viram eu já falando no foco algumas vezes, esse é um super mindset da Exact desde o início, desde 2015, esse processo de qualificação, de antes do lead ir para a reunião de venda, pensa numa solução complexa que é a nossa, quando a gente fala de solução complexa, o tempo do vendedor, ele é um vendedor técnico, é mais caro. Às vezes, existem empresas que, inclusive, têm que fazer visita a campo, têm que fazer amostragens, têm que fazer pré-projetos. Pensa em você fizer esse tipo de ações que envolvem dinheiro para todo mundo que entrar na sua base ou que solicitar atendimento. Então, quando a gente propõe essa qualificação de antes de ir para este momento da reunião de venda, entender, fazer uma qualificação por pré-venda para entender, coletar alguns dados aprofundados, né, de latência de dor, de restrição técnica, de budget também, porque às vezes eu quero muito comprar essa solução, eu preciso muito, mas eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir comprar. Então, a gente entende que fazer essa pré-qualificação otimiza o processo e a gente foca os esforços da venda nos leads que realmente têm potencial de compra e evita assim, reuniões improdutivas ou visitas técnicas improdutivas, etc. Isso diminui o CAC, o custo de aquisição por cliente, aumenta o meu diminui o ciclo de vendas também. E também, aí falando do marketing em si, crie estratégias que deem previsibilidade na geração de oportunidades. Uma coisa que eu vejo, a gente viu muito empresas chegando na Exact que a geração de oportunidade dependiam somente de indicação, que é uma fonte muito importante de geração de oportunidade. Uma das oportunidades na Exact, por exemplo, que tem uma maior taxa de conversão. Mas eu não tenho previsibilidade com isso. Eu posso ter 50 indicações no mês e no outro. Será que eu vou ter 50, 100 ou 2? Isso não me dá previsibilidade de vendas. Então, o marketing atua gerando oportunidades de forma previsível. E para isso, para estar sempre alimentando pré-vendas e vendas. E para isso, eu tenho algumas estratégias que a gente usa. A gente usa prospecção ativa, buscando leads na internet, criando listas, ou por Big Data, buscando ativamente na internet, ou por Big Data, como eu falei ali, da feature que tem no Spotter, participação em eventos de terceiro, ou em eventos próprios, a gente também faz evento próprio. Quando a gente produz um evento, a gente não cobra para que as pessoas, né, para a participação do evento, eventos super ricos em conteúdos, mas a gente promovendo esse evento para captar lead, né?
produção de conteúdos como webinars, e-books, infográficos, né, blog para trabalhar o SEO, se posicionar ali nas ferramentas de busca, enfim, acho que grande parte das pessoas já ouviu falar dessa estratégia do marketing digital. E mídia paga também, olhar a mídia paga. E por fim, tem a rastreabilidade dos resultados e retroalimente essas estratégias. A gente não pode desperdiçar dinheiro, né? Ainda mais, por exemplo, a gente nunca pode, ainda mais nesse momento em que está, né, de pandemia, a gente está numa crise ainda e não desperdiçar dinheiro fica pior, fica mais grave. Então, ter essa rastreabilidade de resultados é muito importante para entender o que das suas ações, quais os investimentos realmente estão gerando resultado ou não. E com isso eu consigo retroalimentar nas estratégias. Se eu investir em eventos, dá mais resultado do que investir em mídia paga, eu vou direcionar mais verba para eventos e menos verba para mídia paga. Entre outras questões, eu posso também conseguir rastrear termos específicos ali que eu invisto num Google Search ali de mídia paga. Quais os termos dão mais resultado? Então, eu coleto esses dados ali por toda a trajetória, toda a jornada do lead, desde a qualificação para venda até venda, e coleto essas informações e analiso quais estratégias de marketing eu vou trabalhar. Investir mais, investir menos, o que eu preciso ajustar nas minhas estratégias. Então, aqui eu trago algumas dicas e para a gente poder falar mais sobre isso também. Agradeço desde já. Obrigada e sucesso a todos e estamos aí, vamos que vamos. É isso aí. Maravilha, Bruna, obrigado. Fantástico, hein? Agora a gente já sabe, assim, tudo como é que funciona a Exact, o software e as dicas de marketing para que a gente possa criar esse processo de diferenciação da startup. Depois a Bruna volta para a gente conversar um pouquinho. Se você tem alguma pergunta para a Bruna, pode utilizar o chat. Eu já escrevi as minhas aqui no meu caderninho. Já estão prontos. E eu quero chamar a Júlia Coque, da Captei. A Júlia, ela é graduada em Relações Internacionais e ela trabalha como Head de Operações na Captei, Inteligências e Negócios Imobiliários. Se especializou em negócios pela Fundação Getúlio Vargas, em empreendedorismo pela Harvard University e em chatbot pela IBM, pré-vendas pela Academia Exact e tecnologia pela PUC do Rio Grande do Sul e gestão de Customer Success pela RD Station. Só fera, hein? A Captei é uma startup que trabalha com inteligência de mercado imobiliário através de plataformas de captação e angariação para imóveis de ponta a ponta. Busca inteligente de anúncios de proprietários, CRM para captação e agenciamento de imóveis, plataforma de indicação completa para imobiliárias e avaliação de imóveis e análise de mercado concorrente. Júlia, seja bem-vinda. Obrigado por estar com a gente. E conta um pouquinho aí de como que é encontrar um diferencial para uma startup. Conta para a gente aí essa tua trajetória também sobre a Captei. Seja bem-vinda. Oi, Geraldo, boa noite, tudo bem? Consegue me ver? Agora sim. Vamos ver. Acredito que aí. sim. Tá aparecendo, tá vindo. Aí, agora gente, sim. boa noite, Geraldo, boa noite a todos. É um prazerzão estar aqui hoje. Muito legal poder conversar com todo mundo e dividir um pouco de conhecimento. Trocar conhecimento é muito importante, né? Então, quando eu recebi esse convite, justamente aí para falar sobre os diferenciais, né, das startups, me ligou um alerta muito grande, porque é um tema muito pertinente para quem está iniciando com seus projetos de startup, ou quem ainda está ali no meio do caminho e precisa de algumas dicas para acelerar todo o processo de startup. Então, é um prazer estar aqui. Geraldo, queria falar um pouquinho sobre a Captei, né? Hoje eu estou à frente ali, sou head de operações da Captei, mas eu iniciei na Captei com o projeto de Customer Success. Hoje o Customer Success está aí na boca de muita gente, né? Todo mundo já está conhecendo, mas há um tempo atrás ainda ninguém ouvia falar, a gente tinha ali a tratativa como pós-venda,
aos poucos isso foi melhorando, foi criando estratégias e foi ganhando muito corpo essa parte do Customer Success, e hoje tem sido implementado em vários setores aí com muito êxito, né? Vocês já conseguem observar a importância desse setor para manter o cliente na empresa. Olá, estão me ouvindo? Sim, agora sim, Júlia. Joia, acho que deu uma queda, né? Isso, mas voltou. Joia. Então, bom, eu tinha enviado um slide porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre a solução da Captei, para que a gente pudesse discutir também sobre a oportunidade de solucionar algumas questões que às vezes são muito simples, né? Quando a gente pensa em startup, a gente pensa inicialmente como é que eu vou criar algo muito, muito novo e que realmente possa resolver questões às vezes muito profundas aí, né, do mercado. E muitas vezes essa solução ela é algo muito simples, né, mas é uma solução inteligente, né? Não sei se todos lembram, passaram por isso, mas há um tempo atrás a gente prospectava cliente, ali as imobiliárias tinham que ir a pé, caminhar, entrar aí nos prédios, conversar com os para conseguir fazer a prospecção de novos apartamentos e incluir óleo, né? Então a gente tinha um processo bastante penoso, que tinha que bater perna, né? Conversar com muita gente para conseguir fazer todo esse processo de captação êxito. Né? Então a Captei ela é uma solução inteligente para isso, né? A gente, principalmente nesse período de pandemia, tem duas frentes. Faz a captação de imóveis através da busca de proprietários, né? Júlia, Vislumbrando aí a busca através dos anúncios. Oi? Júlia, tá cortando um pouquinho a tua chamada. Eu queria te sugerir que de repente tu tirasse a câmera, que eu acho que pode ajudar. Joia. Vamos Melhorou. tentar de novo. Vamos Melhorou lá. agora? Sim. Ah, joia. Bom, como eu ia falando, então a Captei ela tem essa solução bastante inteligente, né, para agilizar o processo de captação. Então, hoje a Captei ela tem duas frentes, que é o software de captação, né, e indicação também, né? Então, são as duas frentes que a gente tem aqui. Então, eu trouxe hoje uma apresentação da parte de marketing de indicação, que hoje é algo que a gente tem trabalhado muito em cima, né? Essa é uma proposta bastante interessante também, porque através desse software, as pessoas conseguem fazer indicações de imóveis que estão para locação ou para venda. Isso é um apoio bastante estrutural para as imobiliárias no processo de construção de portfólio, né? Então, hoje a captação é um processo muito importante, as imobiliárias dependem desse processo e que ele seja super bem feito para que você tenha, então, uma base mais sólida e bastante material para apresentar para os interessados, né? O processo de captação, ele é um trabalho bastante árduo, né? A gente já sabe, e principalmente no passado era ainda mais árduo, porque é um processo, realmente, como eu comentei ali, de bater perna, de encontrar pessoas interessadas, conversar com porteiros, fazer bastante network aí para conseguir avançar nesse processo. Bom, vamos lá. Antigamente a gente tinha esses meios tradicionais, que são esses que eu trouxe agora, né? E a capacidade de criar ofertas para potenciais clientes era um pouco mais penoso, justamente por causa desse bater pernas e caminhar atrás aí de oportunidades.
Então, agora a gente tem uma nova estratégia, é uma estratégia bastante inteligente, como eu disse para vocês, não necessariamente a gente precisa ter uma solução muito profunda para corrigir grandes coisas, senão pequenas soluções inteligentes para agilizar processos e facilitar construções. Dentro dessa estratégia, então, a gente oferece o marketing de indicação, que é um dos nossos produtos, né? Através do marketing de indicação é possível, então, fornecer e personalizar landing page da imobiliária, né, para captação e indicação ali dos imóveis. Então, todo esse processo é feito pela Captei, né? E é claro, a gente coloca ali toda a parte do Pessoal, eu vou verificar aqui, mas eu acho que a Júlia se desconectou. Eu acho que a Júlia caiu aqui do nosso chat. Daqui a pouquinho ela deve voltar aqui com a gente. Deixa eu mandar uma mensagem aqui no WhatsApp para ela, para que daqui a pouco ela esteja voltando aqui conosco. Enquanto a Júlia se conecta novamente, eu quero lembrar a todos vocês, deixa eu abrir minha câmera aqui também para poder vê-los. Eu quero lembrar a todos vocês de se inscreverem no 4º Prêmio Univale de Inovação. Então, vocês que estão aqui conosco e que têm uma ideia inovadora e que querem validar essa ideia, participar do Prêmio de Inovação da Univale, as inscrições finalizam amanhã, então ainda dá tempo, e com toda essa inspiração desse evento de ontem, hoje e amanhã, você vai conseguir aí montar a sua ideia, caso você já não tenha feito a sua inscrição no Prêmio Univale de Inovação. A Júlia já voltou, vou dar mais um tempinho para ela se conectar aqui com a gente. Ó, já está lá no chat a URL. Já, um pouco de intermitência aqui. Não, tem problema. Eu estava aqui, Júlia, te esperando e já estava falando para o pessoal se inspirar tanto em você quanto na Bruna para poder fazer inscrição para o Prêmio Univale de Inovação que termina amanhã. Contigo, Júlia. Acho que caiu de novo. Muito bem. E também tem uma coisa bem bacana para quem está aqui com a gente e que também você que conhece alguém que queira participar do processo de incubação híbrida, a incubadora do Uninova, certo? Está com as inscrições abertas para que você possa também participar do processo de incubação híbrida com atividades para o desenvolvimento do seu negócio, com mentorias, consultorias, assessorias, e aí tem uma série de ações que você pode desenvolver para potencializar o seu negócio. Júlia! Gente, vamos tentar de novo. Vamos lá, Geraldo. Vamos lá. Gente, então vamos lá. Bom, eu estava falando para vocês ali da parte do marketing de indicação da Captei. Vou acelerar um pouquinho só para a gente não atrasar ali outros pontos importantes, né, por conta dessa intermitência. Mas vamos lá. Então, a gente estava falando ali das construções, né, que nos permitem aí o marketing de indicação. Então, a gente tem ali as primeiras construções através da landing page. A gente oferece aplicativo para o indicador. A gente oferece notificações, campanhas, gestão de agências, a gestão de usuários, gestões de indicação, link para proprietários e o financeiro, tudo através aí do nosso software. Então é bem interessante a proposta, né? É uma forma da gente deixar um pouco mais profissional essa questão de indicação, principalmente porque antigamente ali o porteiro, quando ele efetivava alguma venda junto à imobiliária, ele ganhava como presente, então, às vezes ali uma garrafa de vinho ou alguma lembrança, né? E esse aplicativo ele vem também como uma forma
da gente deixar um pouco mais profissional. Então, as imobiliárias, elas ofertam um percentual ou um valor fixo de comissionamento para esses porteiros ou para essas pessoas que indicam, esses parceiros, né? Para que seja uma coisa mais justa e mais interessante também para quem vai participar, tá bem? Bom, Geraldo, eu acho que a gente já pode colocar direto no link ali de apresentação para eu já falar um pouquinho e poder abordar sobre essa parte aí do diferencial do negócio. Pode ser? Ok. Pode. Vamos lá, o nosso pessoal aqui de bastidores aqui já vai passar para nós. Joia, convido todos também a entrar no site da Captei, dar uma olhadinha. A gente tem Instagram também. Vocês podem seguir e todas as novidades estarão lá. Bacana. Já Joia. tá aqui no chat. Beleza. Bom, gente, então vamos falar agora um pouquinho sobre como encontrar um diferencial para startup, né? Como eu tenho falado para vocês aí desde o início da nossa conversa, às vezes a gente pensa muito longe e tenta buscar uma solução que realmente resolva o problema do mundo, né? E a gente pode começar com pequenas ações, corrigindo pequenas coisas e tomando aí atitudes que possam gerar alguma solução. Quando a gente fala sobre diferencial, é muito importante que a startup que esteja no início, ela tenha muito claro quais são os pontos fortes do negócio, né? Muitas vezes, principalmente nessa fase de iniciação, as coisas vão acontecendo com uma velocidade muito rápida e a gente não consegue avaliar exatamente tudo que vem acontecendo aí no meio do caminho, né? Então, as coisas vão acontecendo, vai se tornando uma rotina de negócios, a evolução também às vezes é muito rápida, né? Principalmente quando se trata de startup. Então, a gente ter com muita clareza quais são os pontos fortes do negócio pode ser um grande diferencial do negócio. Então, se a gente está falando de ponto forte, a gente está falando do produto ou do serviço, né? Qual é a qualidade hoje que a gente está ofertando no negócio? Será que o meu produto ele tem uma qualidade superior? Ou será que o serviço que eu estou ofertando ele é uma solução única, exclusiva, que nenhum outro mercado atende hoje, né? Esse pode ser, por exemplo, um dos diferenciais. Outro diferencial que a gente comenta muito é a questão do preço. Será que eu consigo ofertar algo que os meus concorrentes estão ofertando, porém com um preço mais atrativo? Será que eu consigo fazer isso com o meu negócio? Porque pode ser um diferencial também, né? A gente pode oferecer algo com a mesma qualidade, porém com um preço talvez que seja mais acessível para o negócio. Pode ser um diferencial também. Com relação ao atendimento, meu atendimento pode ser um diferencial para a minha empresa, né? Como é que eu tenho feito o atendimento dos meus clientes hoje? Né? Será que a gente consegue precisar se o meu atendimento tem sido eficaz, se eu tenho atendido com excelência durante esse processo todo? Gosto de falar muito também sobre a união da equipe, né? Uma equipe unida, ela trabalha com muito mais fluidez. E com muito mais fluidez a gente consegue alcançar resultados e caminhar um pouco mais longe e mais rápido. Então, a minha equipe, a união da minha equipe, a agilidade, a eficácia aí do trabalho também pode ser um grande diferencial em como eu vou conseguir alcançar as minhas metas, né, dentro da minha startup. A estruturação dos processos também são pontos muito importantes. Uma startup que cresce sem processos, ela pode se perder no meio do caminho. É muito importante a gente ter com clareza todos os processos, o que cada setor está fazendo, quais são as metas de cada setor, qual é o meu objetivo, onde eu quero ir, né, com o meu produto, com o meu serviço. Então, é interessante que toda essa operação ela esteja bem desenhada, né? E se eu não tenho isso pronto, então eu posso começar a fazer isso analisando bem e também fazendo benchmarking. Vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. A gente tem ali como segundo ponto, e eu diria até um segundo pilar muito importante, que eu até comentei acima, o foco no cliente, né? Então, falando um pouquinho sobre o cliente, a importância do atendimento personalizado. Cada vez mais a gente tem essa necessidade e cada vez mais as empresas que têm esse atendimento personalizado, ela se destaca aí no mercado, né? Independente de ser startup ou não, o atendimento ele é muito precioso,
né, nesses processos todos. Nós gostamos de ser bem atendidos, nós voltamos quando somos bem atendidos, como somos compreendidos. Agora tem algo que vai um pouco além de todo o atendimento ao cliente, que é você entender a necessidade real do cliente, né? Então, eu quero trazer uma experiência que eu tive ali na Captei, quando nós fomos montar o setor de Customer Success. Nós pensamos que deveríamos fazer todo o treinamento ali com os novos clientes, porém a gente identificou no meio dessa estruturação que o cliente ele não precisava apenas do treinamento. Ele precisava mais do que isso, de uma mentoria, porque não bastava o cliente saber usar a nossa ferramenta, ele precisava entender como ele deveria abordar os clientes e, através dessa abordagem e de outros pontos importantes, como ele poderia potencializar o negócio dele. Então, a Captei ela passou a oferecer não só o produto, né, o marketing de indicação ou o software de captação, como também a mentoria para que os nossos clientes, as imobiliárias, elas pudessem evoluir o processo interno delas. Então, isso foi um grande diferencial, né? Foi o pulo do gato ali da Captei, nesse processo de construção. Que a gente conseguiu identificar muito rapidamente que tinha essa necessidade e a gente começou a ter respostas muito positivas. Então, uma boa conversa com o cliente, tentar se aprofundar ali na operação do cliente, entender o que falta para ele, o que a empresa, a startup pode suprir, pode ser muito importante também. E às vezes são pequenas ações, como eu venho dizendo sempre, que vão fazer toda a diferença nesse processo. Um outro tópico importante é aprenda com os concorrentes, né? A prática de benchmarking, ela é uma prática muito importante. A gente precisa pesquisar as melhores estratégias que estão sendo utilizadas ali por outras empresas do mesmo campo de atuação. A gente precisa se sintonizar com outras startups, entender as melhores práticas e conversar com os profissionais de mercado mesmo, né? Eu estou construindo, por exemplo, um setor de operações, então o que eu tenho que fazer? É importante que eu converse com outras pessoas que trabalham na mesma área, que realizam as mesmas atividades, e eu posso replicar, sim, algumas ações que funcionam em outras empresas, por que não? Acho que é uma forma inteligente. Às vezes a gente quer fazer algo novo, e a gente pensa que para fazer algo novo a gente precisa mudar tudo, né, e fazer algo completamente diferente de tudo que já vem sendo feito. Eu acho que o foco não está aí. A gente precisa replicar as coisas que são boas e pensar na inovação do produto, na inovação ali do atendimento ao cliente, o que a gente pode ofertar. Mas essa parte de operações e processos, a gente tem que replicar o que vem funcionando e que vem trazendo resultados positivos. Então, a minha prática ali, a prática que eu mais incentivo a fazer é essa do benchmarking. Concentre-se em uma coisa grande. Eu adoro essa frase porque a gente precisa mesmo pensar aonde a gente quer chegar e a gente não precisa se contentar com coisas pequenas. A gente caminha, dá pequenos passos, comemora as pequenas conquistas porque elas são muito importantes para que a gente possa chegar aonde a gente quer, naquele objetivo grande mesmo, né? E isso é muito necessário. Mas a gente precisa entender exatamente onde a gente quer chegar. A gente precisa ter um alvo, né? Porque se a gente não tem esse alvo, a gente vai percorrer vários caminhos e caminhos mais longos e talvez a gente seja levado a uma exaustão, né? Como muitas empresas, muitas startups, às vezes elas desistem no meio do caminho ou elas acabam se desmotivando justamente por isso, elas não têm um objetivo muito claro, né? Onde eu quero chegar? Vamos pensar grande, né, e traçando aí uma rota e percorrer essa rota aí através de pequenas conquistas, mas que na soma vão levar justamente a esse caminho que pode ser mais rápido se a gente estiver focado, tá? Um outro ponto ali que eu coloquei é o olhe para o futuro. A gente precisa ter esse olhar muito amplo sobre tudo, né? A gente precisa entender tudo que está acontecendo à nossa volta. Uma coisa muito interessante que eu trago para vocês hoje, que eu ouvi em uma das palestras que eu participei, uma pessoa disse assim, olha só, às vezes a gente está pensando muito eu acho que
Júlia caiu de novo. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos lá. Isso. Muito bem. Estamos quase no finalzinho ali, mas daqui a pouquinho a Júlia volta. Deixa eu só compartilhar meu vídeo aqui com vocês para que a gente possa finalizar. Enquanto isso, você pode fazer a sua pergunta aqui pelo chat, que a gente depois, daqui a pouquinho, já vai ler para a gente poder ir conversando tanto com a Bruna e com a Júlia, que vai estar entrando aqui daqui a pouquinho conosco também. Esse formato de evento ao vivo é isso mesmo, né? Então, são coisas interessantes. Já tem aqui, o Oscar já trouxe uma primeira pergunta, a professora Cristina também. Então, assim, você também pode fazer a sua pergunta para que a gente possa endereçar aqui para as nossas convidadas de hoje que estão conosco nessa noite. Júlia? Tá entrando. Boa, o pessoal aqui do setor de inovação da Univale é fantástico aqui, ó. Tá no chat, mas eu vou lembrar aqui que você pode ir até o Instagram Uni-Inova, são 2 Is, deixar seu comentário no post do evento de hoje, tá? O link tá aqui no chat, que nós vamos sortear ao vivo no Instagram um kit do Uninova na segunda-feira, no dia 20. Júlia, tá de volta? Tô de volta aqui, Geraldo. Cortou mais um pouquinho. Você sabe, Júlia, que eu me sinto como se eu estivesse na televisão com esses negócios. Né? Eu acho incrível. Vai lá, pois continue. é. E a gente está com um tema aqui de tecnologia e olha só, quem sabe a gente precise ter uma startup aí que consiga corrigir esse problema dessas quedas aí, né? Quem sabe algo aí para o computador, algo que a gente possa instalar, algo que realmente possa ajudar, né, nesse ponto, porque realmente às vezes isso acontece, normalmente em ocasiões muito importantes. Muito bem. Bom, como eu estava dizendo para vocês ali sobre esse olhar para o futuro, né, mas sem desfocar e sem esquecer que é importante também a gente olhar para as coisas que vão acontecendo durante todo esse processo de construção. O mercado ele muda muito, então a gente precisa ficar atento, a gente precisa ler as notícias, procurar se informar, estudar sobre o produto, sobre o setor em que a gente está atuando, isso é muito importante. Tá? Joia! Geraldo, eu acho que já dá para a gente ir para as perguntas, o que você acha? Pode ser, tô por vocês aí, vamos lá. Então tá bom, então eu vou pedir o seguinte, assim, ó, que a Júlia e que a Bruna tentem ligar a câmera, pra gente ver, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Júlia, caso dê oscilação, tu desliga a tua câmera de volta, pode ser? Joia, pode ser sim. Beleza. Então é o seguinte, eu vou aqui trazer uma pergunta aqui do pessoal que está conosco. Tá? Hoje nós estamos com 110 pessoas aqui na sala, olha que coisa legal. Isso é muito bacana. Joia. E uma das perguntas que o pessoal nos trouxe aqui foi o seguinte. Ó, qual é o perfil técnico cultural do profissional que atua no segmento das startups? Isso é uma coisa bem legal, porque a Bruna e a Júlia têm uma experiência diferente do Leandro Piazza e do Dieter de ontem. Porque tanto o Dieter quanto o Leandro Piazza, né, para quem esteve com a gente ontem, são fundadores, né, das startups. A Bruna e a Júlia atuam numa startup, né, que tiveram crescimentos bastante significativos aí nos últimos anos. Então, na visão de vocês, aqui o Oscar Benigno Isa fez essa pergunta. Qual é o perfil técnico-cultural do profissional que atua no segmento das startups hoje? É claro, né, a gente sabe assim que tem várias áreas, mas de maneira geral, o que vocês trariam para a nossa conversa aqui para responder o Oscar? Obrigado, Oscar.
Geraldo, então vou responder inicialmente essa pergunta e vou falar um pouco pela minha experiência aí de várias startups que atuei, né? Então a gente, por exemplo, eu sou formada em Relações Internacionais, mas eu já atuei muito na área de Customer Success. Então não necessariamente você precisa ser formado na área ou você precisa ter ligação com a área. Isso que é algo muito interessante aí da área de startup, né? Às vezes a gente é inserido no processo, é claro que a parte de comunicação me ajudou bastante, né, a parte de negociação também foi algo que me ajudou bastante, mas são características que não são exatamente iguais ao perfil da minha profissão mesmo de formação, que é Relações Internacionais. Então, depende muito, né? Se você tem uma prática, você é bom em alguma coisa, você, claro, vai se especializar, você vai realizar vários cursos aí para o mercado, né? Pode ser na área de vendas, de pré-vendas, na área de Customer Success, né? Sempre tem muita vaga, né, disponível para essas áreas, e eu acho que vai mais do perfil de pessoa. Se é uma pessoa comunicativa, por exemplo, se é uma pessoa que tem facilidade de negociação, ela pode se inserir, sim, ali dentro das áreas de vendas, de pré-vendas e até de Customer Success. Se é uma pessoa muito organizada, por exemplo, que ela consegue ter um alto grau de organização, ela pode entrar na área de Customer Success com mais facilidade, né? Então, depende muito desse perfil mesmo, tá? Vou emendar então aqui. Eu concordo com a Júlia, pelas minhas experiências também, assim, de contratação. Às vezes é muito complicado pela startup ser um segmento, as empresas serem de inovação, você encontrar um profissional que tenha a qualificação técnica do seu produto ou da sua solução, praticamente muito difícil, né? Porque é uma inovação. Muitas vezes até áreas são inovadoras. Vou dar um exemplo. O ano passado a gente teve que contratar na Exact 30 LDRs. O que é um LDR? Né? Então, por exemplo, é uma profissão que a princípio não existia, né? Começou a ser difundida ali nos Estados Unidos, chegou recentemente no Brasil, assim como a pré-venda. Então, você buscar a qualificação técnica, às vezes é difícil, e então ir pelo perfil é o caminho. Tem que ter um mínimo de requisitos ali técnicos, né? Mas assim, a pessoa que tem um perfil numa startup, a startup é muito dinâmica. A gente costuma dizer que a startup a gente está num jet ski, então que a gente consegue fazer várias manobras, mudanças, enquanto uma empresa grande é um navio, não consegue fazer mudanças tão rápidas e grandes. Na startup as coisas mudam muito rápido, assim. Eu nem sei dizer quantas vezes eu passei por mudanças ali na Exact. O profissional precisa ter esse dinamismo e se estar confortável, né? Ser uma pessoa que é confortável com mudanças, assim, né? Um raciocínio lógico também é muito importante, porque é isso, ele vai aprender sobre a sua solução, sobre o seu mercado, sobre o que é a posição que ele tem que executar ali. E quando a gente fala de startup, as startups geralmente não têm um investimento que paga salários extremamente competitivos. Não, assim, não tem. O caixa ali, muitas startups trabalham em burn, ou seja, elas faturam menos do que elas gastam porque elas estão com um aporte, estão com um dinheiro investido. Então, assim, o salário realmente não é o diferencial da startup. Então, você tem que buscar um profissional em que a motivação desse profissional é a ascensão, é crescer, é se desenvolver, é aprender. Porque se desenvolver numa startup, você porque ela vai crescer rápido e se você estiver ali contribuindo, afim, né, você vai crescer junto. Então, acho que esse perfil é muito importante. Legal, obrigado, Bruna, Júlia. A Júlia eu acho que caiu de novo, mas vamos embora, vamos nós aqui. Tem uma coisa, tem uma coisa bem interessante, Oscar, e aí que eu vou fazer o meu papel assim meio professor assim, né? Eu sou muito, muito fã de um relatório que se chama The Future of Jobs do Fórum Econômico Mundial. Esse relatório, ele cabe assim para todas as profissões, né? E que complementam um pouquinho do que as meninas comentaram, porque assim, ele está olhando para quem é esse profissional do futuro,
né, Bruno e Júlia, que é o cara das startups hoje, né? Se a gente analisar friamente hoje, boa parte das empresas nascem com um modelo de startup, né? E vão se desenvolvendo. Né? Então, vale a pena conhecer, se botar no Google aí, The Future of Jobs Report, né? Que é o futuro do trabalho, ele vai sempre aparecer as skills, e agora com a pandemia eles construíram as skills até 2025. Então ele fala coisas que são muito interessantes, assim como, por exemplo, a resolução de problemas complexos, que é o que as meninas estavam comentando, a criatividade, originalidade, inovação, que foi o tema tanto que a Bruna quanto que a Júlia trouxeram para ele. Cara, para se diferenciar, você tem que inovar. Né? Você tem que inovar no seu relacionamento, você tem que inovar nas suas ações, você tem que inovar no seu produto, né? Então, criam algumas coisas que são bem interessantes. Então, fica a dica aí para vocês. Depois eu vou colocar o relatório aqui no chat, porque é bem interessante e é uma experiência bastante interessante de ler um pouquinho, conhecer um pouquinho do relatório. Mas vamos lá. Eu tenho outro aqui, do Richard Bach, que fala assim: Bruna, é viável contratar uma empresa para prospectar venda quando ainda estou começando meu negócio sem um produto maduro? Esse nos torna um investimento arriscado dos recursos escassos nesse momento? Essa é uma boa pergunta para quem está numa startup, hein? Valeu, Richard. Richard, acredito que seja necessário investir de alguma forma, não sei se necessariamente contratando, terceirizando o processo comercial, como você citou, mas validar esse seu produto inicial, ele é muito importante. Fazer essa validação de mercado. Como eu comentei ali no início da Exact, a gente não tinha software também. A gente validou um serviço com planilha. Então, só que o que acontece? Você tem que fazer... a gente faz muito protótipos na Exact. Ou seja, investimentos controlados, né? Você não vai investir um grande... Não pode fazer um grande investimento porque é um protótipo, né? Você vai estar fazendo uma validação. E, principalmente, você tem que ter bastante controle sobre esse protótipo e entender os resultados desse protótipo. Porque o protótipo, ele serve para isso, para você entender se você está no caminho certo ou não. Então, se você me diz que você tem um produto que ainda não está 100% pronto, mas será que você já fez aceitar esse produto? Né? Como a Júlia falou, o foco do cliente, você precisa olhar a necessidade do cliente ali. Será que você já analisou ali se existe essa necessidade no mercado pelo seu produto? Se ele atende bem a necessidade ali do mercado também? Ou se o preço está muito alto, o preço está muito baixo? Ou você pode fazer um incremento, uma inovação incremental, por exemplo, que quer alterar pequenos detalhes, não precisa mudar tudo? Então, quando você me faz essa pergunta, eu penso assim que sim, é importante você fazer esse protótipo, validar a gente chama às vezes de MVP, né, o produto mínimo viável, mas é muito importante que você consiga coletar essas informações sobre esse investimento e usá-las de forma estratégica para entender se está no caminho certo ou não e o que precisa ser melhorado. Show de bola aí, ó. Consultoria Isso respondia a pergunta, era isso? Consultoria de duas especialistas em startup e marketing dentro desse cenário. Vamos lá. Bacana aqui. O Vinícius Marangoni diz o seguinte: hoje em dia a tecnologia está muito ao nosso lado. 100%, né? Se a gente achava que a gente era hiperconectado, a gente não tinha ideia do quanto a gente é hiperconectado hoje, né? Com o coronavírus e com o Covid-19. E ele fala o seguinte, né? Questão de divulgação e informação, quase tudo via digital. Porém, o face-to-face, acredito que passa uma confiança a mais. Eu queria saber se podemos dizer que é melhor focarmos nesse meio tecnológico do que no meio físico. E aí ele abre um parênteses aqui. Acredito que o certo é focar nos dois, mas era mais para saber qual deles tem mostrado mais resultados. Ou seja, ele facilitou a nossa resposta. Ele já respondeu também, Vinícius. O que vocês acham, menina? Das experiências que vocês têm, né, Bruna e Júlia, o que tem dá para a gente dizer que um dá mais resultado do que o outro nesse momento que a gente está vivendo do mais digital?
Qual é a visão de vocês? Eu vou começar agora com a Júlia. Pode ser, Bruno? Tá bom. Júlia, o que você acha? Joia, então eu acho que depende de muitos fatores, né? Na verdade, o sucesso ele é a combinação de vários fatores. Então, você ter sucesso numa negociação é essa combinação justamente, né? Então, de repente, você pode ter sucesso fazendo isso de forma digital ou indo pessoalmente, tudo vai depender ali de onde você está, de todo esse conjunto, né? Acho que hoje não existe nada que possa garantir que pessoalmente você consiga, por exemplo, efetivar uma negociação com muito mais eficácia do que de forma digital. Eu acredito que hoje está mudando bastante também. As pessoas se sentem muito confortáveis, muito mais confortáveis hoje, inclusive, do que alguns anos atrás, em fechar negócios, por exemplo, totalmente online, né? A gente pode avaliar as nossas próprias experiências, né? Antigamente, quando tudo começou ali, por exemplo, o marketplace, puxa, como a gente tinha dificuldade em fazer todo o processo, a gente tinha medo de golpes, de tudo mais. Será que eu vou conseguir concretizar isso? Será que vai chegar a mercadoria para mim? Hoje em dia, não. Tem várias maneiras da gente validar se a empresa é boa, se não é. Tem Reclame Aqui, tem várias outras, né, formas da gente validar. Então, não existe uma receita de bolo aí. Eu acho que dá para fazer das duas formas e pode ser que de forma digital a gente alcance mais pessoas de forma mais rápida. Isso é um fato, é inevitável, né? A gente consegue acessar bem mais. Agora, é claro que nada supera ainda um bom aperto de mão, isso não tenho dúvidas, né? A gente, como pessoas, a gente gosta desse contato físico ainda, né? Maravilha. Bruna? Como a Júlia disse, não existe receita de bolo. O que eu acredito que você tenha que olhar é o que o seu cliente prefere, né? Qual que é a realidade do seu cliente. Se a gente está falando de empresas mais inovadoras como startups, eu não vejo muita necessidade do pessoal, assim, sabe? A gente está muito acostumado a fazer negociações e lidar com o digital. Eu fecho inúmeros negócios já contratei várias empresas no digital e tudo bem, as nossas reuniões, por exemplo, são 100% reuniões online, mas ao mesmo tempo existem mercados que precisam, empresas mais conservadoras, com costumes, né, pré-era digital, e que existe essa necessidade. Então, e tudo bem, também faz sentido, assim, sabe? Essa conversa. Então depende, acho que depende muito quem que é o seu cliente, ali, seu perfil de cliente ideal, qual que é o seu mercado, qual que é o tipo de produto que você vende, precisa fazer, às vezes precisa fazer também testes, né, em loco, então isso não tem nem como fazer de forma digital. Então acho que é muito entender assim, como que você vai conquistar o seu cliente, como que o seu cliente vai se sentir mais à vontade. Bacana. E isso também é uma coisa que é bem interessante, porque assim, eu posso, como a Bruna comentou, né, e a Júlia, eu posso ter um modelo híbrido. Pode ser que meu cliente queira ser atendido hoje pelo digital, amanhã ele tenha vontade de visitar a empresa, ou eu ter que ir lá na empresa dele. Então, isso tem uma questão que é bem interessante. Às vezes também tem uma relação de que tipo de produto que tu oferta, né? Às vezes é mais fácil, né, tu ter um relacionamento com o teu cliente, porque o produto ou o serviço ele é menos complexo, então o cliente compra direto pela internet, né? Hoje, por exemplo, boa parte das minhas compras eu compro por marketplace, então assim, produto tecnologia mesmo, já não tem mais ido na loja faz muito tempo, né? Eu entro no site, identifico qual é o produto, compro e muitas vezes não me relaciono com ninguém, né? Então isso é uma coisa que é muito interessante dentro desse cenário. Eu queria puxar aqui uma fala que vocês duas trouxeram, da questão do omnichannel, ou alguma coisa desse gênero, que eu acho que pode ajudar também, né, o nosso, deixa eu ver aqui, o Vinícius, a entender um pouquinho. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso, porque a sensação que eu tenho é que esses multicanais, né, vão compondo essa experiência do cliente, é isso? Vou começar então. Sim. É bastante importante a gente poder chegar no cliente de várias formas diferentes, né? Nem sempre o cliente ele está nas múltiplas
plataformas, mas quando nós, desse lado, a gente atende nessas múltiplas plataformas, a gente consegue atender todos os tipos de clientes. Acho que a Bruna até vai saber falar melhor sobre isso aí, porque ela tem a parte de marketing, né? Ela é mais fera, mas pelas empresas que tenho passado, sim, o Omnichannel ele é super eficiente, mas tem uma pegadinha aí, tá? Você precisa atender bem nos canais que você se propõe a atender. Não adianta a gente ter vários canais implementados dentro de uma empresa e a gente ter, por exemplo, uma mesma pessoa que faça tudo e não consiga responder todo mundo ao mesmo tempo, porque aí a gente vai estar criando um problema para a empresa. Então, às vezes, é melhor você ter poucos canais, mas os canais que você realmente consegue atender e que você leve essa tranquilidade e esse retorno o mais rápido possível para o cliente. Esse é o meu ponto de vista daqui. Show, Júlia, concordo, super. Não adianta a gente oferecer inúmeros canais e ter um tempo de retorno alto, por exemplo, né? Pode perder valor ali. A gente está quando a gente fala de marketing digital e de prospecção digital, né? Falando de prospecção e não de atendimento, que é a minha especialidade, antes as campanhas de marketing, por exemplo, eram muito focadas em e-mail. Os e-mails hoje, as caixas, eu não sei quantos mil e-mails a gente recebe por semana, né? As caixas sempre muito cheias. Os índices de abertura depois da pandemia diminuíram bastante, as interações por e-mail diminuíram bastante. O tráfego no e-mail está muito alto. Então, quando a gente entra em canais que tem um tráfego menor, a gente consegue se destacar mais, né? Isso é muito importante isso é importante no Omnichannel. A gente na Exact usa bastante também. Então, dos canais que a gente usa na prospecção, a gente usa telefone, a gente usa o e-mail, a gente usa o LinkedIn, que tem se destacado também como um canal de prospecção para contatar aquisição de cliente. Muitos dos nossos pré-vendedores utilizam o WhatsApp também, mas depois também de uma autorização do lead para se conectar. Mas o ponto é você também criar uma cadência de contatos, né? Então é preciso ter uma estruturação. A Júlia falou de processos ali inicialmente. Cara, processo é muito importante. Então você criar um processo de prospecção em que prevê pontos de contato em canais diferentes aumenta aí a possibilidade de sucesso, porque às vezes o lead ali, a pessoa que você vai contatar, ele está ligado no e-mail, mas às vezes não, ele é mais do telefone, ou às vezes ele está conectado no LinkedIn. Então, você não sabe, o comportamento de cada um varia muito. Então, quando você busca, tem por inúmeros canais, a sua chance de conexão aumenta. Então, já temos aí duas especialistas dizendo o seguinte, cara, se você vai usar um canal, usa bem feito. Faça com bastante atenção e recorrência, que é o que a gente sempre comenta, né? Cara, usa com atenção e recorrência e tenta atender o teu cliente o mais rápido possível com as informações precisas para que ele não fique com dúvida. Eu tenho uma pergunta para essas duas moças que eu aprendi, né, conheci há uma semana e já estou aí aprendendo um monte de coisa muito bacana. Assim, ó, a gente está vivendo uma infodemia, né? As lives de Mia já foram piores. Hoje não são tantas lives como a gente tem. Meu Deus, quando eu abri aqui às 7 horas da noite, há 8 meses atrás, 1 ano atrás, o meu Instagram, eu ficava perdido com tanta live que tinha naquele negócio desse Jesus Cristo. Vai cair a internet. A gente está vivendo essa infodemia aí, principalmente nas redes sociais, né? Que ponto que vocês podiam destacar, tá? Que um empreendedor ou que uma startup, alguém que está iniciando, ou um estudante que está começando a sua trajetória profissional, como é que dicas que vocês poderiam dar aí para ele poder se diferenciar nas redes sociais ou no relacionamento com os clientes? É fazer live? É gerar conteúdo? O que vocês têm visto aí na experiência de vocês? Vou começar aqui então, Júlia. Bom, eu acho que vai muito na linha do que eu comentei sobre conhecer a persona que você quer impactar.
Porque se a gente, ao mesmo tempo em que tem muita informação na internet, a gente também busca muita coisa na internet, né? Tudo, hoje em dia, assim, tudo é uma pesquisinha ali no Google, vou adquirir alguma coisa, vou pesquisar no Google para entender quais são as possibilidades, ou eu estou com alguma necessidade, alguma dor, algum problema, eu vou buscar no Google, entender o que pode resolver esse meu problema, essa minha necessidade. Então, ao mesmo tempo que sim, a gente está informação, mas a gente também está buscando muita informação, né? Então, acredito que o segredo para se diferenciar nesse sentido é entender o perfil, o público, a pessoa que você quer atingir, que tipo de informação ela está buscando na internet. E aí, dessa forma, você consegue, então, ser mais assertivo nessa comunicação. E isso entra naquela questão de mais personificação e ser menos generalista. Então, quem que é a pessoa, qual que é o seu perfil de cliente ideal. Faça entrevistas com algumas pessoas que você sabe que é o seu perfil. Entende quais eram as necessidades que ela tinha, como que ela foi buscar isso, o que ela encontrou que foi positivo para ela, que auxiliou nela. Com isso, você pode coletar informações e ter insights para entender de que forma você se comunica com ela. Bacana. Dentre as ferramentas que mais vocês indicam, é o LinkedIn, é o Instagram? Como é que isso funciona? Acho que a Júlia está aí, quer responder essa? Então, Bruna, na verdade, acho que eu vou deixar essa contigo, que é especialista ali em marketing, né? Eu gosto muito do Instagram, a gente vê assim que o resultado ele é bastante interessante, mas eu acho que também depende muito do ramo de negócio, né? O que tu acha, Bruna? Eu ia falar isso, mais uma vez eu ia falar, depende do seu cliente, né? Depende muito, assim, a gente tem conseguido bastante sucesso no LinkedIn, mas principalmente, assim, porque é uma rede de negócios, a gente é uma empresa B2B, ou seja, a gente vende para outras empresas, então o LinkedIn é uma empresa uma rede que tem muitas empresas, e a gente consegue fazer segmentações ali, consegue encontrar a empresa que a gente quer prospectar com uma segmentação muito boa, mas ao mesmo tempo a gente também vê resultado no Instagram, porque, enfim, todo mundo está ali no Instagram também, e se a gente conseguir mostrar conteúdos relevantes, é uma ferramenta muito dinâmica, que eu consigo fazer vídeos, eu vejo que vídeos rápidos, assim, geram bastante resultado, então isso também é importante. Mas, assim, vai depender muito do seu público, e aí, mais uma vez, minha sugestão, prototipem, façam testes, testa para entender, faz um teste no LinkedIn, faz um teste no Instagram, sempre controlado, mas vai testando, porque dessa forma você vai entender qual que é a melhor rede para o seu público. Bacana. O Oscar fez uma outra pergunta. O Oscar tá atento, hein? Ó, cara não... Coisa boa, hein, Oscar? O Oscar fez uma pergunta, porque eu lembro que a Júlia comentou que uma das ações que eles desenvolvem, né, que foi uma dica, era fazer os benchmarking, né, olhar para os concorrentes. E uma das perguntas do Oscar foi essa: o que vocês identificam de importantes, que itens que vocês observam quando olham, né, nessa análise desses concorrentes, Júlia? Conta para nós. Olha, acho que a Juliana travou aqui para mim. A Júlia congelou. Júlia? Júlia? Estão me ouvindo? Agora sim. Olá. Júlia? Oi? Eu adoro esses momentos, gente. Esses momentos de expectativas, para mim, são os melhores. Vamos ver. Júlia? Não, a Júlia caiu. Oscar, depois eu vou pedir para a Júlia trazer para ti aqui no chat e a gente te encaminha, tá? Ou, vamos ver, tá reconectando. Vamos ver se a gente consegue.
Legal. Olá, estão me ouvindo? Sim, estamos. Joia! Que bom, viu? Eu sou bem persistente, não estou deixando a internet me desligar, não. Tá muito bom esse bate-papo. Legal, legal, que bom. Geraldo, bom, quando a gente fala de benchmarking, eu acho que é a primeira coisa que eu gosto muito de perguntar, né, nesses encontros é justamente sobre os setores, como estão os setores, como ele está sendo construído, quais são as ferramentas, o software, por exemplo, que os setores estão utilizando. Né? Isso é bastante interessante, é importante para a gente entender, né, o que tem funcionado. Então, não só a gente tentar entender o que meu concorrente está fazendo, como que ele está conseguindo mais clientes, né, mas como é que ele tem feito isso de forma interna, né, porque com certeza tem alguma coisa aí que a gente precisa descobrir. Legal, nós estamos chegando ao nosso final, tá? Tem uma última pergunta da Jaiane, certo? Que ela fala o seguinte: na visão de vocês, o Facebook entrou em desuso para as estratégias? Olha, eu vou dizer que para as estratégias da Exact, sim. Eu acredito que o Facebook ele não está trazendo mais o resultado que trazia, um baixo engajamento. Para o público, esse público do B2B, acredito que não. Né? Então, se você vende para outras empresas, acredito que o Facebook não vai ser o canal. Talvez um B2C, grupos, aquelas comunidades que tem grupos né, de pessoas que às vezes, assim, de vendas, às vezes de produto, assim, sabe, de eletrodoméstico, imobiliária, assim, né, de oferta de imóvel, acredito que isso ainda tem potencial. Agora, para o B2B ali, soluções complexas, não, Facebook não funciona muito, não funciona para Exact, e também todas as empresas que eu fiz benchmark também, que eu concordo com a Júlia, é uma prática muito importante, também não contemplam o Facebook na sua estratégia. O Facebook Ads, o Facebook comprou o Instagram, né? Então o Instagram faz parte da plataforma de ads, de mídia ali do Facebook. Mas a gente direciona aí o investimento no Instagram. Bacana. Eu queria pedir para a Júlia e para a Bruna aquela última fala, assim, o que vocês, né, além de tudo isso que vocês já falaram, que foi uma super noite aí de aprendizado para todas essas nossas mais de 100 pessoas que estão conosco aqui, o que vocês diriam para alguém que está empreendendo, que quer criar uma startup ou que quer trabalhar numa startup, assim como vocês hoje estão desenvolvendo as atividades profissionais de vocês? Júlia, conta para nós. Bom, eu diria para estudar bastante as estratégias de mercado que vem sendo aplicado, né, replicar essas estratégias que funcionam, mas principalmente para seguir também um pouco o coração, aí o feeling, né, de cada um. A gente tem essa sensibilidade, a gente precisa de conhecimento, mas a gente não precisa também apenas replicar tudo que vem funcionando, é preciso também ter ali o bom senso, o faro, né, como a gente diz, e o empreendedor, ele é muito isso, ele tem um bom faro, sem dúvida, senão ele não estaria empreendendo ou iniciando aí uma startup, né. Boas ideias não necessariamente precisam ser ideias que vão revolucionar o mundo, mas às vezes estão em pequenas ações, em pequenos passos de produto, né? E principalmente para pensar bem grande mesmo e não desistir, porque a gente precisa realmente persistir na ideia para ela funcionar. Às vezes é rápido, às vezes demora um pouquinho mais. Não se compare pelo seu concorrente, não se compare pelas outras pessoas que têm sucesso. Cada um tem a sua própria experiência. Pode demorar mais, mas se você não desistir, com certeza você vai colher os frutos disso aí. Legal, bacana. Bruna? É isso, assim, esse ambiente de startup assim, é muito inovador, então estar atento às novidades do mercado, às estratégias, tem um pessoal sempre muito ligado e sempre com novas metodologias, assim, então acho que isso, quando eu entrei nesse mundo de startup, isso foi um grande aprendizado, assim, para mim, assim, o tanto de metodologia que existe para a gente estudar e botar em prática,
e várias metodologias assim que podem agregar muito no seu dia a dia e facilitar muito a superação dos desafios que tanto um empreendedor quanto um colaborador tem, né? Então, buscar se capacitar. E acho que quem está aqui assistindo já está nesse caminho, né? Isso é muito legal, muito bacana. Eu vi as experiências, né? Cara, escutar as experiências de sucesso, aprendizados, é muito importante. Aprendizado, não só o que deu certo, mas o que não deu também, né? Aprender com o que não deu certo, né? Das outras pessoas. E é isso, assim. Então, entender que estar numa startup é um ambiente dinâmico, então você vai ter que estar sempre se adaptando, estar sempre buscando estudar, aprender coisas novas, estar disposto a isso, mas que é muito, muito enriquecedor. Então, acho que é isso aí, gente. E que bom que estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos. Imagina, nós que agradecemos a disponibilidade de vocês por compartilharem o conhecimento, as experiências. Foi incrível, adorei o papo. Queria ter mais tempo para ficar aqui conversando com vocês duas e o povo aqui fazendo pergunta. Eu quero lembrar, antes de chamar a Janaína e a gente dar um boa noite aqui para a Bruna e para a Júlia, que no chat também tem ali o questionário, né, para a gente fazer o nosso feedback, para ver o que vocês estão achando do nosso evento. Ali está ali o link. Bruna, obrigado por estar conosco, foi ótimo. Júlia também, muito obrigado. Fique bem tranquila, tá, Júlia? A internet não prejudicou em nada, foi super tranquilo. E a gente é assim, o mundo que a gente está vivendo é o mundo da internet, então fique bem tranquilo. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a vocês, a Júlia, a Bruna, e quero chamar a professora Janaína Tomio para fazer o nosso encerramento. E, Janaína, nós temos que lembrar o povo de novo, né? Isso aí. Prêmio de inovação da Univale e do nosso programa de incubação, gente. Isso aí. Obrigado, Janaína, pela oportunidade. Obrigada, Geraldo. Um abraço. Com certeza, muito obrigada. Obrigada a Júlia, a Bruna aí, por vir aqui, então, compartilhar aí o seu conhecimento. Acho que foi muito enriquecedor. Esse evento está sendo quem está acompanhando, várias pessoas aí participaram ontem, estão participando hoje. Eu acho que está se complementando aí para quem realmente pensa em ter uma startup, em ingressar nesse ramo aí. Está sendo bem inspirador, né? E aí, voltando aí o que o Geraldo falou também, né? Pode começar aí pelo prêmio de inovação, né? Pegando uma ideia, botando no papel, tentando submeter, passar pelo processo todo aí que a gente tem também de mentoria, ensinamentos que a gente vai passando também dentro da universidade, e no futuro aí poder realmente estar com a sua startup em funcionamento, tá bom? Muito obrigada. Quero convidar também novamente, amanhã é o último dia do evento, então a gente vai falar sobre modelos de negócios inovadores de startup. Então, uma das startups é a Black Purple, que é moda consciente. Ela é especialista em bolsas femininas e acessórios com material reciclável e biodegradável. Todos os produtos são fabricados e são desenvolvidos por meio de impressão 3D. É muito legal o trabalho dessas meninas, e a gente acompanhou, conversou já com elas também. Vale a pena conferir aí amanhã um pouquinho do que elas têm para dizer. E a Delivery Veg também, que é a primeira plataforma de delivery vegano no Brasil. Então, também são mais experiências aí que vão poder agregar aí para o pessoal que está realmente querendo buscar esse caminho, tá bom? Obrigada, boa noite a todos e até mais aí, Júlia e Bruna, valeu. Até mais, pessoal, boa noite para todo mundo aí.